Meu nome é Ana. Eu tinha 9 anos quando percebi que meu pai me olhava como se eu fosse um erro de percurso. Ele não dizia isso em voz alta. Ele nunca dizia nada diretamente. Mas bastava o jeito como entregava a bola para o meu primo durante os churrascos, ou o tom com que dizia: "Essa é minha garotinha." Mas essa aqui é de livro, não de campo. Eu não era o que ele queria, e ele fazia questão de repetir isso em cada silêncio. Na parede da sala da nossa casa, pendurada logo acima da TV de tubo, havia uma moldura com o brasão do Exército Brasileiro. E do lado, uma foto do meu pai com 20 e poucos anos, fuzil no ombro, sorriso cansado e pose de filme. Ele sempre foi o centro das atenções em qualquer lugar que entrava. E quando eu tentava contar algo da escola, ou mostrar uma medalha de corrida, ele só sorria e dizia: "Isso aí é bom." Pra enfeite. Cresci como a filha única de um ex-sargento reformado que nunca superou o fato de ter tido uma menina. Minha mãe era uma figura discreta. Vivia no entremeio das vontades do meu pai, tentando me proteger com pequenas frases como "Ele te ama do jeito dele" ou "Homem é assim mesmo, filha." Eu fingia acreditar, mas cada vez que ele falava do filho que teria dado orgulho ou do sobrinho que vai seguir o legado da família, uma parte de mim endurecia. A mesma parte que, anos depois, seria a primeira a acordar durante os toques de alvorada no campo de instrução. Quando completei 17 anos, em pleno 3º ano do ensino médio, entrei em casa com uma pasta azul debaixo do braço. Dentro, havia formulários, editais e um planejamento de estudos. Tinha decidido tentar a SPCX. Queria ser oficial do Exército. Queria mais do que isso. Queria ser respeitada, mas não por ele, por mim mesma. Lembro da expressão dele quando leu o que estava escrito na capa do edital: Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Ele franziu o senho, passou a mão na testa e soltou uma risada seca, baixa, daquelas que mais insultam do que aliviam. "Vai querer brincar de soldado agora, é?" disse, sem levantar os olhos. Minha mãe tentou intervir, dizendo que eu era determinada, que estudava dia e noite, mas ele já tinha se levantado da cadeira, indo pegar uma cerveja na geladeira. A conversa terminou ali, como quase todas as conversas da minha vida com ele. A indiferença era sua forma de controle. Eu estudei sozinha. Fiz cursinho com dinheiro de um estágio em um laboratório de escola pública. Virava a madrugada em PDF e caderno rabiscado, enquanto ele assistia programa policial aos gritos, sem nunca perguntar se eu precisava de silêncio. Quando passei na prova teórica, colei o resultado no espelho do banheiro. Ele passou reto, nem leu. Quando fui chamada para a fase física, ele disse: "Agora que vai doer, vamos ver se a boneca aguenta." Na noite anterior à minha viagem para Campinas, minha mãe fez meu prato favorito e tentou transformar o jantar em um momento de despedida. Ele não se sentou. Preferiu comer no sofá, com os olhos na TV e o corpo virado de costas para mim. Na hora de dormir, deixei minha mochila pronta na sala. Quando saí de casa às 5 da manhã, ele fingia dormir. E eu fingia não ver que ele estava acordado. O começo na SPCX foi o que todo mundo espera que seja: brutal, exaustivo, desumano. Eu estava cercada de homens. Alguns tentavam me ajudar. Outros me olhavam com desprezo disfarçado. Mas nada me doía mais do que lembrar das palavras do meu pai: "Quero só ver até onde essa gracinha vai durar." Foi ali que a dor virou combustível. A cada flexão, eu ouvia a voz dele. A cada corrida, a risada seca. Quando marchava sob chuva, era como se o barulho das botas ecoasse o silêncio dele. Eu queria provar, não para ele, mas para mim mesma, que eu merecia estar ali. E no fim daquele primeiro ano, quando meu nome apareceu entre os 10 melhores do curso, recebi minha primeira farda oficial. Uniforme limpo, medalha modesta, cabelo preso num coque perfeito. Mandei uma foto para minha mãe. Ela respondeu com emojis de coração e uma mensagem dizendo que tinha chorado. Meu pai nunca mencionou. Ela disse que ele viu a foto, mas não comentou. Nenhum parabéns. Nas poucas vezes que voltei para casa, durante as licenças, ele me tratava como uma visita inconveniente. Dizia que eu parecia meio homem, que minha voz tinha ficado grossa, que eu estava virando bicho de mato. Uma vez, no meio de um almoço em família, minha tia perguntou se eu ainda pretendia me casar. Ele respondeu antes de mim: "Com quem? Vai levar o noivo pro quartel?" Foi naquela tarde que eu tomei minha decisão definitiva. Nunca mais tentaria ser filha. Seria soldado. Seria oficial. Seria tudo o que ele dizia que eu não aguentaria ser.
E não precisava que ele visse, bastava que o mundo soubesse. E o mundo, aos poucos, começou a notar. Eu fui crescendo. Cada degrau, cada missão, cada nome difícil no meu uniforme. E mesmo assim, o número do meu pai continuava salvo no celular como velho, não atender. E ele continuava me mandando mensagens passivo-agressivas, como vi você num jornal, tá parecendo até importante. Ou não esquece que farda não faz caráter. Ele não percebia que estava fazendo exatamente o contrário do que imaginava. Não estava me desmotivando, estava me blindando. Os anos passaram, medalhas chegaram, missões se multiplicaram, e meu nome começou a circular em reuniões de alto escalão. Mas para ele, eu ainda era a filha que devia ter feito um concurso decente. Eu já não sentia raiva, sentia pena, porque um dia ele perceberia, tarde demais, o tipo de mulher que criou enquanto tentava destruí-la, e esse dia viria. Eu só não sabia ainda que ele viria com as janelas tremendo. A primeira vez que calcei as botinas do exército, minhas mãos tremiam. Não por medo, por um tipo de reverência que eu não sabia nomear na época, mas que hoje eu chamo de ruptura. Aquela fivela apertada, o couro ainda rígido, o cadarço que te obriga a parar e respirar antes de sair. Tudo aquilo gritava que eu não era mais a filha do sargento reformado que ria de mulher fardada. Eu era a Ana que tinha suportado noites em claro, cólicas menstruais no meio do mato e chuvas torrenciais nos campos de instrução. Era a Ana que acordava antes do sol e dormia com o cheiro da própria farda impregnado até nos ossos. E mesmo assim, eu ainda ouvia a voz dele na minha cabeça. Vamos ver se essa meninice dura até o primeiro dia de campo. Se tiver que carregar um companheiro ferido, você vai cair antes. Exército não é lugar de mulher. Mulher chora, homem morre. Essas foram algumas das primeiras palavras de desprezo que ele soltou quando soube que eu tinha sido convocada para o curso de formação no centro de instrução. Ele falava como quem tenta fazer o outro desistir para não ter que lidar com o próprio desconforto. Como se cada passo meu em direção à farda fosse uma afronta direta ao que ele não foi. Ou ao que não teve coragem de ser. Na véspera da minha ida definitiva, ele me encontrou arrumando minha mochila de campanha. Estava agachada no chão da sala, separando meias, agasalhos e o pequeno estojo que minha mãe tinha preparado com analgésicos, agulha e linha, pomada e um pequeno terço branco enrolado num pano. Ele ficou em pé do lado da porta e por um momento pensei que diria algo, talvez uma bênção, um conselho ou até um se cuida. Mas ele só olhou, balançou a cabeça e disse: vai voltar para casa antes do 2º mês, vai ver o que é cova rasa. E então virou as costas como quem cumpriu uma obrigação amarga. Eu respirei fundo, prendi o ar nos pulmões até a dor subir pelo peito e continuei dobrando minhas roupas. No primeiro dia de formação, às 5 da manhã, estávamos todos perfilados. Havia vento cortante, o tipo que entra pelo tecido e parece zombar de qualquer tentativa de resistência. A comandante da instrução, uma mulher chamada Major Lúcia, passou pelos pelotões com olhos de raio-x. Quando chegou perto de mim, parou, olhou para meu rosto, depois para meu nome bordado, e então disse em voz baixa: você tem os olhos de quem já ouviu muitos não. Vai aprender a usar isso como arma, aquilo ficou comigo. Era a primeira vez que alguém lia minha expressão e enxergava luta, não fraqueza. Durante as semanas seguintes, a formação física quase me quebrou, mas nunca completamente. Tive febre, calos abertos, dores que pareciam gritar dentro dos ossos. Vomitei 2 vezes em pista de rastejo. Chorei escondida dentro da barraca, com o rosto contra o colchonete, sem deixar som sair. Mas nunca pedi para sair, nunca cogitei desistir. Eu sabia o que me esperava se voltasse, porque o problema nunca foi o exército. O problema era o que estava fora dele. Enquanto outras recrutas ligavam para casa e ouviam palavras de incentivo, eu ligava e era recebida por silêncio ou sarcasmo. Certa vez liguei para avisar que tinha sido selecionada para um curso extra em logística de guerra. Era algo restrito, raro. Meu pai atendeu e disse apenas: parabéns. Agora sabe empilhar caixa também. Depois desligou. Na minha primeira licença fui visitar meus pais com a farda impecável. Eu ainda acreditava que talvez, vendo ao vivo, ele mudaria de postura. Eu esperava um mínimo de respeito. Entrei pela sala e ele estava deitado no sofá, assistindo um programa sobre militares da Segunda Guerra. Nem olhou para mim. Só disse, sem virar o rosto: agora vai começar a dar ordem em casa também? Aqui você não é superior de ninguém.
Aquilo bateu mais forte do que qualquer rastejo na lama. Mas eu só tirei os coturnos, sentei à mesa e comi em silêncio. Eu aprendi ali que dignidade não era sobre como me tratavam. Era sobre como eu escolhia continuar de pé, mesmo quando tentavam me reduzir ao chão. Aos poucos, desenvolvi um silêncio estratégico. Parei de tentar mostrar. Parei de querer aplauso. Minha vida passou a ser dividida entre relatórios operacionais, marchas noturnas, aulas técnicas e pequenos atos de resistência emocional. A cada conquista, eu escrevia o feito num caderno preto que mantinha dentro do armário. Era meu próprio livro de honra. Um que ele jamais leria, mas que eu jamais deixaria de escrever. Minha mãe, sempre no meio do furacão, tentava equilibrar tudo. Ela me mandava recados por WhatsApp, mensagens curtas do tipo: "Estou orando por você", "Vi sua foto no jornal, linda". Ela era ternura, mas também era refém. Eu a compreendia, e por isso nunca a cobrava. Ela vivia com um homem que nunca a deixou ser inteira. E agora assistia a filha desafiar isso, com farda, botina e comando. Aos 27 anos, fui promovida a capitã. Recebi a notícia durante uma missão de inteligência na fronteira. Quando voltei, usei meus dias de folga para visitar minha mãe. Cheguei de madrugada. Ela me recebeu com café quente e me entregou com as mãos tremendo um envelope. Dentro, havia uma foto minha com a medalha pendurada no peito. E atrás da foto, escrito a caneta, em letra dela. Ele não falou, mas guardou essa imagem na gaveta debaixo do uniforme dele. Naquela noite, chorei como nunca. Não porque ele tinha guardado, mas porque até isso ele fez sem me dizer. Meu pai era um homem incapaz de reconhecer valor sem diminuir alguém. E eu agora era alguém que ele não podia mais diminuir. Eu tinha ultrapassado o limite do desprezo dele, e isso o fazia encolher. A última vez que o vi antes da festa de 50 anos foi meses depois. Cheguei na casa deles e ele estava lendo o jornal. Na capa, meu rosto e a manchete: "Oficial brasileira lidera força-tarefa internacional em ação inédita." Ele fechou o jornal, cruzou as pernas e soltou: "Isso aí é marketing. O que vale é combate de verdade, não esses enfeites." Naquele momento eu entendi algo definitivo. Meu pai não me odiava. Ele se via apagando. E eu, brilhando onde ele nunca chegou, era o espelho mais cruel. Desde então, parei de esperar qualquer reconhecimento. Mas sabia, com todas as letras do meu nome bordadas na farda, que um dia ele teria que ver, teria que olhar, teria que admitir, nem que fosse em silêncio diante de todos, e esse dia estava se aproximando. Tem sonhos que não morrem de uma vez, eles agonizam, se desfazem devagar, como tecido rasgado em silêncio. E há momentos tão simbólicos, tão pontuais, que parecem inventados depois, como se a mente precisasse organizar a dor em capítulos. Mas não, aquele dia existiu. Eu ainda sinto o gosto do bolo de abacaxi com chantilly barato. Ainda lembro do cheiro de carne assada e do som de risadas. O dia em que meu pai organizou um churrasco para comemorar, nas entrelinhas, o fracasso da filha que ousou mirar alto demais. Era 2017. Eu tinha 31 anos e já era capitã há 2. Tinha voltado de 2 missões de inteligência no norte do país e acumulava bons relatórios. Em silêncio, eu vinha me preparando para algo maior. Uma vaga limitada em um programa internacional de comando conjunto, que envolveria treinamento fora do Brasil e, se tudo desse certo, acesso a uma alçada estratégica de operações com a OTAN. Não era o tipo de coisa que se compartilha com quem nunca aplaudiu sua primeira marcha. Eu não contei para o meu pai, mas minha mãe soube. E, sem querer, deixou escapar. Foi numa visita rápida, num fim de semana chuvoso, que ela comentou: "A Ana vai tentar um programa lá fora. Parece coisa grande. Ela tá animada." Meu pai não respondeu. Só pegou o copo d'água, virou de uma vez e foi até a área de serviço. No fundo, eu já sabia o que estava sendo germinado ali. Ele era bom nisso. Transformar ambição em piada. O processo seletivo durou 3 meses. Eu estudei como se fosse vestibular, com livros técnicos, simulações, revisões noturnas. Fiz exames físicos, entrevistas, provas situacionais. Estava entre os 5 finalistas. No último momento, no último corte, fiquei de fora. Uma candidata de Brasília assumiu a vaga. Uma excelente oficial. Eu não tinha ressentimento, só cansaço. Um cansaço que não gritava, mas ocupava tudo. Como quando a gente chega no fim de uma corrida e deita no chão sem conseguir sorrir, mesmo tendo terminado. Era isso, eu não terminei. E ainda assim estava exausta. No dia seguinte, minha mãe me ligou. Disse que meu pai tinha chamado a família para um churrasco.
Ele quer reunir todo mundo, faz tempo que não tem nada aqui. Eu sabia. Sabia o que era. Sabia o cheiro que vinha por trás da carne na grelha. Sabia o tom falso do convite. Mas eu fui. Fui porque naquele momento ainda achava que comparecer significava manter alguma ponte em pé. Ainda tentava, com um resto de esperança desgastada, encontrar algum gesto que significasse mais do que desprezo disfarçado. E talvez, eu só estivesse cansada demais para dizer não. A casa estava cheia. Primos, tios, conhecidos de bairro. Música baixa, cerveja gelada, cadeiras de plástico espalhadas pelo quintal. Eu cheguei de uniforme, pois vinha direto do quartel. Meu pai me viu de longe, fez um gesto vago com a cabeça e continuou conversando com o sobrinho preferido, o tal que sempre teria dado um bom oficial. Durante horas, fui invisível. Minha mãe tentava me incluir. Dizia, a Ana tá linda com essa farda, né? Ou sabia que ela quase foi pra fora do país. Mas ninguém mordia o assunto. Eles sabiam. Ele já tinha contado. O quase era o prato principal. O não passou era o tempero favorito. Foi depois do almoço, quando já circulavam refrigerantes mornos e o som da música caipira dava lugar a uma rádio AM, que ele se levantou. Pegou o microfone do karaokê portátil, aquele mesmo que usava para contar piadas nos aniversários. Bateu palma e anunciou. Silêncio aí, que o general aqui vai discursar. Riram. Sempre riam. Ele tinha presença. Era carismático. O tipo de homem que dominava um ambiente sem precisar elevar a voz. Queria agradecer a presença de todos. Começou ele com aquele sorriso que nunca me incluía. Faz tempo que não reunimos a tropa. E hoje é especial. É dia de comemorar, alguém perguntou. Comemorar o quê? Ele riu. Aquela risada que só eu conhecia de verdade. A que vinha antes da facada. Comemorar que a filha voltou. Inteira. Sem precisar de capacete estrangeiro. Mais risadas. A nossa soldada de enfeite tá aqui. E vejam só, o Brasil ainda tá de pé. Minha mãe congelou. Os olhos dela procuraram os meus. Eu estava de pé, ao lado da churrasqueira. As mãos cruzadas atrás das costas, como em posição de descanso. Por dentro eu tremia. Mas por fora nada. Absolutamente nada. Era a armadura que eu havia construído ao longo de anos. A mesma que ele sempre tentou furar com palavras travestidas de piada. Brincadeiras à parte, continuou ele. O mundo não tá preparado para tanto empoderamento fardado, né? Mas tá bom, ela tentou. Quase foi. Quase. Isso também é experiência. Não é, filha? O microfone apontado para mim como uma arma. Eu sorri. Um sorriso contido, técnico. Não respondi. Alguém riu alto. Uma tia comentou. Ela ficou brava. Outra disse. Ela é durona. Não é de chorar. Naquele momento, eu morri por dentro. Não por ter falhado na seleção, mas por perceber que ele comemorava a falha, que ele armou um almoço com vinho barato e farofa seca só para que todos pudessem ver que a filha que ousou mirar o céu ainda precisava passar pelo portão da casa dele como qualquer outra. Depois disso, não fiquei muito. Disse à minha mãe que tinha compromisso. Abracei-a com força. Ela me apertou como quem queria dizer tudo o que não podia. Meu pai? Ele já estava rindo com os homens da roda, falando de quando serviu na selva, de verdade. No caminho de volta, dentro do carro, tirei as luvas do uniforme e joguei no banco do passageiro. O volante escorregava um pouco das minhas mãos, molhadas de suor. Eu não chorei, mas desejei pela primeira vez que ele visse de verdade, não para entender, mas para ficar pequeno, para sentir o que é ser ridicularizado diante de todos. Na semana seguinte, voltei ao trabalho com um foco quase militar demais, até para os padrões do quartel. Pedi transferência para um setor mais exigente. Comecei a participar de reuniões táticas. Aprendi a usar silêncio como munição. A arma estava sendo carregada, e ele nem sonhava que, enquanto me ridicularizava com o microfone de karaokê, eu estava prestes a me tornar algo que ele nunca imaginou. Não era só uma oficial. Estava me preparando para ser um nome, um posto, uma linha direta. E quando isso acontecesse, ele não ouviria pelas minhas palavras, mas pelo eco de um helicóptero cortando o céu em cima da sua casa. A primeira missão real que assinei com minha própria caneta veio como um susto bom, como aqueles trotes que a gente acha que são mentira até ver o e-mail oficial. Era uma operação de infiltração e logística em área de fronteira sensível. O tipo de missão que ninguém alardeia nas redes, que não vira reportagem, que acontece enquanto o país dorme. Era sigilosa, estratégica, arriscada. E eu fui nomeada para chefiar a segunda linha de apoio,
com autonomia de decisão tática e comunicação direta com comando de brigada. Quando li meu nome destacado na ordem de serviço, algo dentro de mim mudou. Não foi orgulho. Foi uma calma perigosa, como se uma parte de mim dissesse: agora você não precisa mais provar, só construir. Na noite anterior à viagem, arrumei minha mochila com precisão quase cerimonial. Camisetas dobradas do mesmo jeito que aprendi nos primeiros anos. Itens de higiene num zíper separado. Uma foto da minha mãe entre 2 folhas de caderno. E um envelope amarelo, espesso, com uma carta que escrevi para ser entregue apenas se eu não voltasse. Dentro, havia instruções sobre quem deveria receber o quê, senhas bancárias, e uma frase escrita à mão: pai, eu sei que você vai dizer que foi sorte. Guardei o envelope na lateral da mochila, junto da medalha de honra, ao mérito que ainda nem tinha mostrado a ele. Foram 27 dias de operação. Durante a missão, enfrentei calor sufocante, negociações com autoridades locais, troca de mensagens codificadas e 2 noites sem dormir enquanto aguardávamos a evacuação de um grupo civil envolvido em rota clandestina de tráfico humano. Não posso detalhar mais. O sigilo me impede. Mas houve um momento, entre rádio e fuzil, em que precisei escolher entre seguir a diretriz ou salvar uma criança em risco. Escolhi a criança. E assumi o erro tático, com justificativa operacional. Achei que seria punida. Em vez disso, recebi um elogio verbal de um coronel. Ele disse: você decidiu como quem entende que uma assinatura pesa mais que um gatilho. Ao retornar ao centro de operações, fui convocada a uma cerimônia discreta. Medalha de serviço relevante em ambiente de risco. Um pequeno auditório, poucas autoridades, nenhuma família. Recebi o broche, apertei mãos, sorri para uma foto que nunca seria publicada. Era o tipo de reconhecimento que acontece em silêncio, e que talvez por isso mesmo valha mais. No dia seguinte, peguei o ônibus para casa. Cheguei à tarde, com o uniforme ainda coberto de poeira. Minha mãe veio ao portão. Me abraçou como quem teme que a filha não volte inteira. Me serviu café com bolo de milho e perguntou se eu tinha visto coisa feia. Eu disse que sim, mas que a parte mais difícil sempre vinha depois, quando voltava para onde ninguém perguntava nada. Ela entendeu. Meu pai estava na sala, deitado no sofá, assistindo a um programa policial. Ao me ver, fez um aceno vago com a cabeça. Eu disse apenas voltei. Ele murmurou e voltou os olhos para a TV. Fiquei ali, em pé, com a mochila no ombro e a medalha no bolso, por longos segundos. Depois subi para meu antigo quarto. Lá, abri a mochila, tirei o uniforme e o pendurei no encosto da cadeira. Estendi a medalha na cama e fiquei olhando. O metal parecia pulsar contra o lençol. Peguei uma caixa de sapato daquelas antigas onde guardava cartas do colégio e cadernos de infância. Coloquei a medalha ali dentro, ao lado do caderno preto onde anotava todas as conquistas que ele fingia não ver. Fechei. Guardei no fundo do armário e desci para jantar. Durante a refeição, minha mãe perguntou se eu queria contar alguma coisa. Eu disse que não, que estava tudo certo. Meu pai, entre uma garfada e outra, comentou: teve um pessoal do exército na televisão hoje. Um coronel falando bonito. É esse tipo de gente que faz diferença. Não esses que só carregam papel. Eu não reagi. Engoli a comida como quem engole cacos. Aquela frase soava como algo aleatório. Mas eu sabia. Ele sabia. Ele tinha visto meu nome no rodapé da reportagem. Ele sabia que aquela fala era minha. E mesmo assim escolheu fingir. Era o jeito dele de apagar o que brilhava. Naquela noite fui dormir tarde. Fiquei na varanda dos fundos, ouvindo os grilos e pensando no que significava ser reconhecida por quem realmente importa. Pensei na criança que salvei. Pensei no olhar do coronel. Pensei nos soldados que me seguiram sem hesitar, mesmo quando eu tremia por dentro. E pensei que talvez o mundo não precisasse saber, mas um dia ele saberia. Não por mim, mas por um silêncio que viraria ruído. A medalha ficou escondida, mas a história não. Dentro do quartel, meu nome começou a circular com mais peso. Fui chamada para treinamentos avançados, indicada para compor uma equipe de análise em tempo real. Me tornei referência. Comecei a ser chamada não só por meu posto, mas por minha assinatura. E foi nesse novo ambiente que surgiu o convite que mudaria tudo. Um projeto de articulação entre forças militares e civis para a resposta rápida a emergências nacionais. Um grupo pequeno, estratégico, que atuaria diretamente sob ordens da presidência. Era o tipo de missão que exigia mais do que tática. Exigia história, silêncio, reputação limpa e nervos de aço. Fui entrevistada por uma banca composta por 4 homens.
Todos acima de 50 anos. Todos com olhos treinados para ver fraqueza disfarçada de coragem. Fui testada, questionada, confrontada e depois aprovada. Quando recebi o comunicado oficial, sentei em silêncio na cama do alojamento. Peguei o celular, abri a galeria e olhei a foto da medalha guardada. Não mandei para ninguém, apenas a deixei lá, como prova interna de que tudo estava fazendo sentido. Na semana seguinte, meu pai me mandou uma mensagem. Curta, fria, sem emoção. Sua mãe disse que você vai viajar de novo. Vê se não passa vergonha. Eu apaguei a mensagem sem responder. Porque já não era sobre ele. Já não era sobre provar. Era sobre o tempo. Sobre o relógio de cada humilhação. Cada frase jogada. Cada silêncio imposto. E sobre como tudo aquilo, agora, estava prestes a se virar contra ele. Mas não pela minha boca. Pela boca de um fuzileiro. No meio de uma festa. Com um helicóptero tremendo às janelas da casa onde ele achava que ainda mandava. A promoção não veio com fogos nem com euforia. Veio como chegam as coisas que importam de verdade. Em silêncio. Um envelope sobre a mesa. O brasão em relevo. E dentro, uma mensagem simples, objetiva, que mudava tudo. Uma nomeação para o posto de contra-almirante, por mérito excepcional em missões de inteligência e coordenação estratégica de operações binacionais. Meu nome completo impresso em papel firme. Assinado pelo próprio presidente da República. Quando terminei de ler, apoiei o envelope no colo e olhei para as minhas mãos. Elas não tremiam. Não sorri. Não chorei. Apenas fechei os olhos e ouvi, dentro de mim, todas as frases que me tentaram quebrar ao longo dos anos. Uma por uma. Como se a promoção não fosse um título, mas uma resposta. O cargo vinha com mais do que um novo posto. Vinha com novas responsabilidades, um novo alojamento e um protocolo de segurança diferente. Pela primeira vez, eu teria subordinados que respondem diretamente à estrutura central do governo. E com isso, minha vida, o pouco que eu ainda chamava de vida pessoal, se dissolveria quase por completo. Mas eu aceitei sem hesitação. Porque ali, entre aquelas paredes que nunca me abraçaram com afeto, mas sempre me exigiram entrega, eu finalmente havia encontrado alguma forma de pertencer. Na cerimônia discreta que oficializava o ato, estávamos em um auditório de base naval, numa tarde abafada de dezembro. Havia cerca de 50 pessoas, oficiais, algumas autoridades civis, um fotógrafo do Ministério da Defesa. Meu nome foi chamado no final da lista. O protocolo previa que cada novo promovido se levantasse, recebesse a nova insígnia no ombro, prestasse continência e recuasse. Eu segui à risca. Quando fui chamada, levantei-me com precisão, marchei até o centro e encarei o oficial que me aguardava. O general Márcio Ferraz, comandante da área central de articulação de segurança. Um homem de voz grave, passado extenso e fama de impassível. E ainda assim, quando ele prendeu minha nova insígnia no uniforme, ergueu os olhos e disse, apenas para que eu ouvisse: a senhora é o nome que os outros ainda não sabem pronunciar. Mas vão aprender. E então, diante de todos, ele quebrou o protocolo. Deu um passo para trás e bateu continência. Para mim. Antes mesmo que eu batesse para ele. Não houve aplauso. O ambiente permaneceu sóbrio. Mas eu senti. Senti o peso daquele gesto. Um general me reconhecendo com uma reverência que nenhum parente jamais considerou me oferecer. Voltei ao meu lugar com o peito ereto, mas o rosto calmo. No meu caderno mental, uma nova entrada. Um general levantou para mim. Meu pai nunca. Após a cerimônia, tomei o ônibus de volta ao alojamento. Não pedi carona, não postei nas redes. Cheguei, tirei a farda, pendurei com cuidado e me sentei diante da escrivaninha. Por um tempo, fiquei olhando o distintivo refletido no vidro da janela. Depois peguei meu celular. Havia mensagens da minha mãe, sempre ela, perguntando se tinha dado tudo certo. Não respondi imediatamente. Estava tentando decidir se aquilo ainda me importava. Meu pai, silêncio. Mas 2 dias depois ele me ligou. Primeira vez em meses. Atendi porque naquele dia estava com tempo. E um certo desejo oculto de ouvir o que ele diria. A voz veio seca, como sempre. Sem preâmbulo. Sua mãe falou que você subiu de cargo. Parabéns, então. Esperei uma provocação. Veremos quanto dura. Não se deslumbre. Mas não veio. Em vez disso, ele tossiu levemente e disse: eu vi uma matéria na TV. Um general bateu continência pra você? Foi a primeira vez que ele usou a palavra você sem sarcasmo. Mas eu sabia que não era admiração. Era espanto.
E talvez medo. Ele estava tentando entender o que isso significava. Quem era aquela filha que ele passou a vida inteira achando que podia controlar pelo desprezo e que agora estava além do alcance, acima do teto da sala, acima do portão, acima até do orgulho dele? Eu poderia ter respondido com frieza, com ironia, mas escolhi algo mais poderoso, a neutralidade. Foi parte do protocolo, eu disse. Ele respondeu. Preciso desligar. Estou em reunião. Tá, ele murmurou, e a ligação caiu antes que qualquer silêncio nos fizesse dizer o que não sabíamos lidar. Naquele dia, comprei um caderno novo, capa dura, azul marinho. Nele comecei a registrar, não mais minhas conquistas, mas os gestos de poder que passei a exercer em silêncio. As decisões que alteravam rotas, as ordens que cruzavam estados, os nomes que começaram a me chamar de senhora, com uma reverência que não vinha do gênero, mas do peso da responsabilidade. E então veio o convite para a reunião presidencial. Recebi através de um ofício lacrado, entregue pessoalmente por um sargento da segurança institucional. O conteúdo era direto. A presença da contra-almirante Ana Helena Costa é requisitada para a reunião estratégica de crise com o presidente da República. Local: Base Aérea de Brasília. Data confidential. Roupa uniforme de gala. Translado. Fornecido. Apenas fechei o envelope e pensei em como aquela frase parecia uma ironia do destino. A mesma menina que foi chamada de soldada de enfeite agora seria recebida em gabinete presidencial. A mesma filha que ouviu que mulher não dá conta de comando agora teria voz no coração da decisão política do país. E foi aí que começou a tomar forma. O convite para a festa dos 50 anos do meu pai chegou por mensagem, enviado pela minha mãe. Seu pai quer muito que você venha. Vai ser aqui em casa mesmo. Só a família. Não tinha ironia, só um certo pedido implícito. Uma tentativa de reatar, de provar que ele ainda tinha algum controle, que eu ainda era a filha que podia ser chamada e que compareceria. Não respondi de imediato, mas marquei no caderno. Presença confirmada, porque eu sabia. Aquela festa seria o palco, não da vingança, mas do espelho. Ele me veria, não como filha, mas como mulher feita daquilo que ele tentou arrancar de mim. E veria também que já era tarde demais. E foi por isso que, ao receber a ligação da base, confirmando que o helicóptero Black Hawk viria me buscar naquela data exata, eu apenas sorri, porque o silêncio de uma vida inteira estava prestes a ser quebrado, não pela minha voz, mas pelo som das hélices tremendo as janelas da casa, onde ele sempre achou que era o centro do mundo. O convite chegou por mensagem, num tom que tentava parecer casual, mas que soava como um teste disfarçado. Minha mãe escreveu: seu pai quer muito que você venha. Vai ser aqui em casa mesmo, só a família. Vai ser bom ter você com a gente. 3 frases curtas, escritas com hesitação, pontuadas com vírgulas inseguras. O tipo de mensagem que não se escreve por iniciativa própria, mas por insistência alheia. Eu li, reli e não respondi imediatamente. Porque aquela não era apenas uma festa de aniversário. Era uma armadilha emocional com data, hora e endereço marcados. Eu sabia disso antes mesmo de considerar aceitar. Era o 50º do meu pai. O homem que passou a vida inteira zombando dos meus méritos, que tratou minha carreira militar como uma afronta pessoal, como se cada uma das minhas conquistas fosse uma derrota dele. E agora, aos 50, ele queria que eu aparecesse. Não para celebrar com ele, mas para reafirmar seu domínio simbólico sobre a mesa da sala. A presença da filha fardada seria para ele mais uma forma de controle. Um troféu invertido, um lembrete de que, apesar de tudo, eu ainda voltava. Ainda me sentava à mesa dela. Ainda aceitava seus brindes falsos. Mas desta vez, não. Desta vez, eu voltaria com outra intenção. Não para discutir, não para revidar, mas para mostrar, sem precisar dizer, quem eu me tornei. E o que ele perdeu quando decidiu rir das minhas cicatrizes em vez de compreendê-las. Aceitei o convite. Simples assim. Confirmado. Estarei lá. Enviei a resposta com frieza calculada e guardei o print da conversa como quem documenta a evidência. Nos dias seguintes, mensagens de primos começaram a aparecer, todos empolgados. Vai ser épico. Finalmente a família toda junta. Traz alguma história do quartel pra gente rir. Eu lia e silenciava, porque o que eles não sabiam, o que nenhum deles sabia, é que naquele mesmo sábado, enquanto a churrasqueira fumegasse no quintal da minha infância,
Eu estaria em prontidão para ser levada de helicóptero até uma reunião confidencial com o presidente da República. O protocolo previa que o helicóptero Black Hawk me buscaria onde eu estivesse. O restante da equipe já estaria a postos na base aérea. A decolagem estava prevista para as 17h40. Eu só precisava indicar o ponto de extração. E eu sabia exatamente onde seria. No jardim da frente da casa do meu pai. O mesmo jardim onde ele me ensinou a andar de bicicleta e depois fingiu que não lembrava. Onde organizou torneios de futebol entre primos, mas nunca me deixou jogar. Onde anos atrás eu ouvi ele dizer que exército era para homem que aguentava o tranco. Seria ali que o passado se calaria diante da força do presente. Mas antes, eu precisava suportar. Precisava entrar naquela casa uma última vez como filha, para sair como aquilo que ele nunca previu. Uma mulher que não precisa mais da permissão de ninguém para ser respeitada. Na véspera da festa, dormi pouco. Não por ansiedade, mas por preparação. Revi documentos, estudei cenários, organizei pastas com os dados que levaria à reunião. Às 4 da manhã levantei. Tomei banho longo. Penteei o cabelo com o cuidado de quem vai a uma guerra sem disparos. Passei a farda de gala com esmero cerimonial. Prendi a insígnia sobre o peito esquerdo com uma firmeza que me deu arrepios. Olhei no espelho e reconheci cada linha do meu rosto. As olheiras que vieram de vigílias táticas. As marcas do sol de fronteira. A calma nos olhos de quem aprendeu a não implorar por afeto. Saí do alojamento às 8h. No carro, pedi que tocasse música instrumental. Nada que me conectasse emocionalmente a lembranças. A chegada na casa foi às 9h20. Bati no portão como uma visitante. A mesma casa. A mesma pintura manchada. A mesma varanda. Mas eu não era mais a mesma. Minha mãe veio abrir, surpresa por me ver tão cedo. Quis abraçar, eu deixei, mas sem derreter. Meu pai estava no quintal, organizando os enfeites. Ao me ver, fingiu surpresa. Veio cedo, hein? Assenti com a cabeça. Não sorri. Apenas disse. Tem horário. Preciso sair às 18h. Ele ergueu uma sobrancelha. Como se dissesse mandona como sempre. Mas ficou calado. E isso, vindo dele, já era revelador. A festa começou ao 12h. Gente chegando, música baixa, risadas espalhadas como sempre. Alguém ligou a churrasqueira. Os homens se reuniram no canto esquerdo. Cerveja na mão. Piadas fáceis. As mulheres na cozinha discutindo receitas. Eu fiquei na varanda, observando. Ninguém me incluía. E isso me libertava. Porque eu não estava ali para participar. Estava ali para encerrar um ciclo. Às 15h, meu pai começou a circular entre os convidados, contando histórias da juventude. Como era bom de tiro. Como conhecia a selva como a palma da mão. Como teria ido mais longe se o sistema não fosse injusto. Um discurso ensaiado por décadas. As pessoas riam, acenavam com a cabeça, fingiam surpresa. Era o show dele, e eu assistia sem expressão. Às 16h30, ele subiu no improvisado palquinho, 3 degraus de madeira, e pegou o microfone. A festa parou. As cadeiras se viraram. Ele ergueu o copo. 50 anos, minha gente. E aqui estou, firme e forte. E com a família do lado. Olhou para mim. Até a soldada resolveu aparecer. Risos. Sempre os risos. Uma prima puxou palmas. Ele continuou. Eu disse para ela lá atrás que o exército ia mastigá-la e cuspir depois. Mas olha só. Ainda tá viva, né? Mais risos. Alguns constrangidos. Outros naturais. Eu apenas respirei fundo. Me mantive ereta. Não desviei os olhos. Mas é isso. Filha minha é teimosa. Pode não ser o que sonhei, mas... Parou, olhou em volta, mediu o impacto. Bom, pelo menos sabe obedecer convite. Era isso. Ele precisava que eu estivesse ali. Para reafirmar que ainda tinha domínio. Que apesar de tudo eu voltava. Que ele ainda era o centro. Que o mundo podia girar. Mas o quintal continuava dele. Até que as janelas tremeram. Primeiro, um leve zumbido. Depois, o chão vibrando sob as cadeiras. E por fim, o som inconfundível das hélices cortando o céu. As pessoas olharam para cima, confusas. O som crescia. A grama começou a dançar com o vento forçado. Copos caíram das mesas. Guardanapos voaram. E então ele pousou. O Black Hawk, preto, imenso, preciso. E quando o fuzileiro saltou, marchou com firmeza até mim e parou a menos de 2 metros. Todos prenderam a respiração. Ele ergueu a mão direita. Postura impecável. Almirante Ana, o presidente está esperando. A festa congelou. E meu pai perdeu toda a cor do rosto. Como se tivesse sido apagado pela mesma realidade que passou a vida inteira tentando negar. Eu apenas assenti. E caminhei.
A chegada do helicóptero foi como o corte final de uma cicatriz que já não doía, mas que ainda sangrava. Não porque eu esperasse aplausos, ou porque quisesse que alguém se levantasse, tocasse meu rosto e dissesse que sempre acreditou em mim. Aquilo já não fazia parte das minhas necessidades, mas havia ainda uma parte silenciosa dentro de mim que desejava, mesmo que por um segundo, que meu pai tivesse coragem de mudar o roteiro. Que, diante de um helicóptero militar pousando no jardim onde ele passou anos me reduzindo, ele estendesse a mão, nem que fosse pelo susto, pelo espanto, pelo peso do reconhecimento que o mundo já me dava mesmo quando ele se recusava. Mas não, nem assim. Ele não se moveu, não disse nada, não sorriu, nem sequer me olhou. Ficou parado no mesmo lugar, com a mesma expressão opaca, como se tudo aquilo não estivesse acontecendo. E mesmo assim, com os olhos fixos em mim, ele ainda parecia tentar me convencer de que aquele momento também não me pertencia. Como se o mundo inteiro estivesse errado, e ele certo. O Black Hawk ainda vibrava atrás de mim quando dei meia volta e retornei à casa. A missão ainda não havia começado. O oficial havia me informado que eu tinha exatos 9 minutos antes do embarque. 9 minutos. Um tempo exato, limpo, preciso. O suficiente para encerrar uma vida inteira. Voltei pelo mesmo caminho por onde entrei horas antes. O chão ainda tinha pegadas de primos. Havia um copo virado ao lado do portão. O som da festa havia morrido. Todos estavam dentro da casa agora, provavelmente comentando, especulando, cochichando. Meu nome estava sendo dito como se fosse uma nova língua. E por um instante, vi o reflexo do que sempre fui ali, um idioma que eles se recusaram a aprender. Quando entrei, o ambiente tinha mudado. O cheiro de carne assada já se misturava com o de desconforto. Algumas cadeiras estavam vazias, outras viradas. Minha mãe estava encostada na pia da cozinha, os olhos baixos, como se tivesse acabado de receber uma notícia daquelas que se entende em silêncio. Eu a cumprimentei com um leve toque no braço. Não precisava de palavras, não mais. Ela me olhou com uma ternura embargada. Não disse nada, apenas assentiu com um nó na garganta. Eu caminhei até a sala. Lá estavam todos. Meu pai em pé, no centro, com o microfone ainda na mão. Ao redor, alguns convidados de pé, outros sentados. Ninguém falava. Todos esperavam para ver o que ele diria. E ele, claro, disse. Ergueu o microfone de volta à boca e falou com um sorriso que não chegava aos olhos. Disse, como quem conta uma anedota. Sabem o que é mais engraçado? Ela ainda acha que tudo isso é por mérito. A frase cortou o ar como lâmina. Foi dita com calma, com precisão. E atingiu como se tivesse sido escrita com sangue. A sala por um segundo pareceu suspensa no tempo. Algumas pessoas riram, sem saber se era piada ou provocação. Outras desviaram o olhar. Eu fiquei ali, firme, com as mãos atrás do corpo, como em posição de sentido. Porque naquele instante, eu compreendi algo que até então eu não tinha aceitado de forma plena. Ele nunca me odiou. Ele simplesmente não sabia como existir num mundo em que eu me tornava alguém sem precisar ser uma extensão dele. Meu sucesso não era um motivo de orgulho. Era uma ameaça. Era a prova viva de que ele estava errado sobre mim, sobre o mundo, sobre si mesmo. E essa ameaça o corroía por dentro com a mesma intensidade que suas palavras tentaram me desestabilizar por anos. Quando ele terminou de falar, baixou o microfone e soltou uma última risada. Uma risada seca, quase amarga. E olhou diretamente para mim, como quem desafia, como quem espera a reação. Mas eu não dei. Eu apenas caminhei até a mesa do fundo, onde tinha deixado minha pasta com os documentos da missão. Peguei-a com calma. Voltei a andar pelo corredor da casa. Cada passo ecoava contra as paredes que, por tantos anos, guardaram meus silêncios. Passei pela sala sem olhar ninguém nos olhos. Subi 2 degraus da varanda. E antes de cruzar a porta de saída, parei. Virei lentamente. Encarei meu pai. E com uma voz baixa, firme, sem raiva, sem dor, apenas com o peso do que é incontestável, disse: "O presidente está esperando, foi tudo." Não precisei dizer mais. Não precisava explicar. Não precisava gritar. Aquela frase era meu ponto final. Era minha assinatura. Era a sentença que selava uma história, onde ele achou que sempre teria a última palavra. E quando me virei de novo e atravessei o portão, o som do helicóptero se intensificou. Não como ruído, mas como trilha sonora, como fundo para o desfecho de uma ópera longa demais. O vento levantava folhas secas. A grama se curvava. E as janelas da casa tremiam como se fossem feitas de papel. Eu subi no Black Hawk com a precisão de quem não hesita mais. O fuzileiro me ajudou a embarcar. Sentei, fechei o cinto. E enquanto os motores rugiam, olhei pela janela.
Vi minha mãe na varanda, imóvel, com a mão no peito. Vi os convidados ainda em estado de suspensão. Vi meu pai, ainda em pé, ainda segurando o microfone, ainda tentando entender como aquela história fugiu do controle dele. E ali, entre hélices, vento e silêncio, compreendi o que significa vencer sem precisar destruir. Significa apenas continuar. E eu continuei. O helicóptero ergueu voo. A casa ficou menor. As pessoas viraram pontos. E eu, dentro daquela máquina de guerra que agora respondia ao meu comando, entendi que não era mais sobre ser filha. Era sobre ser inteira. O helicóptero ganhou altura em segundos, deixando para trás um quintal congelado no espanto, como se o tempo tivesse parado dentro daquela casa. O vento ainda agitava os panos da decoração improvisada quando a aeronave cruzou os primeiros prédios e seguiu em linha reta para o norte. Os sons abafados das hélices misturavam-se ao zumbido interno do fone de comunicação. E mesmo ali, cercada por cabos, assentos táticos e 2 soldados atentos, meu corpo permanecia em alerta. Não era tensão, era preparo. O tipo de estado que a gente aprende a cultivar depois de anos sendo subestimada. Por homens, por hierarquias, por pais. Eu olhava pela pequena janela circular e não pensava na festa, nem no microfone, nem na frase que ele disse como uma última tentativa de domínio. Eu pensava no que viria. Porque agora eu era parte do que move, do que gira, do que decide. E isso por si só já era a maior resposta. A base aérea ficava a pouco mais de 40 minutos da cidade. Ao pousarmos, fui recebida por um capitão da Inteligência Nacional. Formalidades mínimas, pressa nos passos. O clima era outro. Era um mundo onde os nomes não importavam mais que a eficiência. Onde gênero, sobrenome ou passado familiar tinham menos valor que o modo como você reagia diante do caos. Fui conduzida até uma sala de briefing. Lá, 6 oficiais já me aguardavam. Havia mapas projetados na parede, relatórios espalhados sobre a mesa e uma sensação nítida de que algo fora do comum estava prestes a ser colocado em minhas mãos. A reunião começou pontualmente. Discutimos estratégias de contenção, movimentação logística, protocolos de evacuação civil. Meu papel seria duplo: coordenar uma célula de inteligência e comandar uma missão de inserção tática em território afetado por instabilidade climática e risco humanitário. Não era a primeira vez que eu recebia esse tipo de incumbência, mas era a primeira vez que recebia sem intermediários, sem apadrinhamentos, sem ter que provar de novo. Eu estava ali por competência, e todos sabiam disso. Inclusive o presidente, que entrou na sala exatamente no momento em que eu sinalizava uma proposta de redistribuição de tropas no mapa digital. Ele me olhou diretamente nos olhos e disse: "Contra-almirante, é a senhora quem decide." Não houve discurso, não houve bajulação. Houve respeito. O tipo de respeito que não se constrói com palavras, mas com histórico. O tipo que meu pai nunca me ofereceu, mas que agora vinha de forma inevitável, porque não podia mais ser evitado. E enquanto eu traçava as rotas, organizava os comandos, delegava funções, sentia que cada ordem que eu dava era um tijolo a mais na parede que me separava do passado. Uma parede firme, sólida, onde nada mais atravessava. Nem ofensa velada, nem risada abafada, nem desprezo disfarçado de conselho. Na madrugada seguinte, embarcamos. Fomos levados em comboio até a linha de base montada às pressas no interior de um estado assolado por chuvas violentas, deslizamentos e desaparecimentos. A missão era delicada. O governo estava sob pressão internacional. A logística era instável. E a população local não confiava em ninguém de farda. Cabia a mim, justamente a mim, comandar o tipo de ação que não podia falhar. E eu não falhei. Durante os 6 dias seguintes, dormi 3 horas por noite. Comandei evacuações em regiões sem acesso. Supervisei operações de salvamento. E em determinado momento fui chamada para negociar com lideranças comunitárias que ameaçavam fechar passagem de tropas por desconfiança. Sentei com eles, ainda com lama nas botas e suor seco na nuca, e falei com a mesma firmeza com que falaria com qualquer general. E eles ouviram. Não porque viram uma mulher, não porque viram uma farda, mas porque viram alguém que não pedia permissão para existir. E quando a situação foi contornada, e os helicópteros começaram a decolar com as primeiras famílias resgatadas, um dos homens da comunidade se aproximou e me disse: "A senhora não é o que a gente espera de um militar. A senhora é o que a gente gostaria que todos fossem." Naquele instante eu não pensei em promoção, nem em medalha, nem em cargo. Pensei no menino que meu pai queria ter tido. E percebi que ele teria desmoronado se tivesse que competir com a mulher que eu me tornei.
Voltei da missão 7 quilos mais magra, com olheiras fundas e o rosto bronzeado de sol e poeira. Voltei com relatórios assinados e uma nova condecoração para o uniforme. Mas não contei nada a ninguém. Não publiquei nas redes. Não mandei fotos. Não avisei, porque aprendi que há vitórias que devem ser guardadas como códigos, como mapas internos, e aquela era uma delas. Ainda assim, quando retornei à base, havia um envelope sobre minha cama. Dentro, uma carta de agradecimento pessoal do alto comando. E em anexo, uma foto aérea capturada por um drone durante a evacuação. Nela, eu estava no centro de uma zona devastada, braços erguidos, coordenando a aterrissagem de um helicóptero em meio ao caos. Ao fundo, poeira, gente correndo, barracas armadas. E mesmo ali, no centro do descontrole, eu permanecia firme, em pé, como quem sabe o que está fazendo. No verso da foto, alguém escreveu: "A terra treme", mas ela não. Guardei a foto na mesma caixa onde estavam os registros que ninguém nunca quis ver. A medalha da primeira missão. O caderno com os elogios verbais. As anotações de cada frase que ele me disse tentando me desmontar. E agora também aquela imagem. Porque se ele nunca quis me ver, eu me certificaria de nunca mais esquecer. Na semana seguinte, recebi uma nova convocação. Não era uma missão, era um convite. Um seminário internacional de defesa, onde eu seria uma das palestrantes. Em Washington, em nome do Brasil. Confirmado, com passagem e estadia. E mais uma vez, sem precisar de nenhum sobrenome que não fosse o meu. 2 dias depois, minha mãe me ligou, a voz baixa, hesitante. "Seu pai está doente", ela disse. "Nada grave, mas anda estranho, anda calado." Eu não disse nada. Esperei que ela continuasse. E ela completou. "Desde aquela festa, ele não comenta mais. Só olha as fotos no celular. Às vezes fica parado vendo o vídeo do helicóptero pousando. Não diz nada." Desliguei com um nó contido na garganta. Não por pena, mas por uma estranha melancolia, como se finalmente ele estivesse vendo, mas vendo tarde demais. E então compreendi que a vingança, por mais simbólica que fosse, nunca foi o fim. Era só o início do que viria depois. A reconstrução do meu mundo, do meu nome, da minha existência, longe da moldura que ele tentou me encaixar. Naquela noite, fui até o alojamento mais alto da base, onde havia um mirante usado por poucos. Levei comigo apenas uma caneca de café e a foto da missão. Sentei, encostei as costas na parede de concreto e deixei o vento tocar meu rosto. E ali, sob o céu escuro, enquanto a cidade dormia e o mundo girava, repeti mentalmente as palavras que eu não precisei dizer em voz alta para vencê-lo. Você tentou me apagar, mas o país inteiro aprendeu a me ver. A notícia não chegou como tragédia, mas como um recado do destino empurrado pela voz trêmula da minha mãe. Seu pai foi internado ontem. Não me deixou avisar antes. Disse que não queria te atrapalhar com bobagens. Não havia drama, nem choro, nem súplica. Apenas uma camada densa de silêncio entre cada palavra, como se tudo que realmente precisasse ser dito estivesse guardado no que ela não teve coragem de colocar na frase. O hospital era um público, de bairro. Nada grave, diziam os médicos. Complicações respiratórias, um pouco de pressão, um susto. Mas a forma como minha mãe descreveu o olhar dele, perdido, mais baixo que de costume, menos irônico, me fez perceber que talvez fosse a primeira vez que meu pai se sentia pequeno demais para o mundo que o cercava. Pequeno demais até para ele mesmo. Eu demorei 2 dias para decidir ir. 2 dias inteiros entre relatórios, reuniões e voos marcados para compromissos que não podiam mais ser adiados. Mas não foi falta de tempo. Foi falta de impulso. Porque parte de mim já sabia que nada do que eu encontraria naquele quarto alteraria o que havia se fixado entre nós. E mesmo assim, fui. Porque há coisas que a gente faz não por expectativa, mas por encerramento. Como quem vira a última página de um livro que não gostou, mas que precisa terminar para poder seguir em frente. Cheguei ao hospital às 18h12. Meu uniforme estava dobrado no porta-malas. Entrei com roupa civil, discreta, quase anônima. A recepcionista me olhou como se não soubesse quem eu era. E isso, naquele momento, me pareceu reconfortante. Pedi o nome. Ala B, quarto 211. Subi pelas escadas. Não quis esperar elevador. Cada degrau parecia remover, camada por camada, a casca emocional que ainda me mantinha blindada. Quando cheguei, encontrei minha mãe sentada na poltrona ao lado da cama, os olhos inchados, as mãos entrelaçadas no colo, a postura de quem não dormia há 2 dias. Ela se levantou assim que me viu. Não disse nada, apenas me abraçou com uma força quase infantil. Eu a segurei por um instante longo, silencioso, e então ela sussurrou:
Ele perguntou de você, mas não soube como. Meu pai dormia. Estava magro, pálido, com tubos de oxigênio e a respiração arrastada. A televisão desligada, o controle caído no chão. Havia um copo d'água na mesinha, intocado. A luz da janela projetava uma sombra tênue sobre os lençóis. Sentei na cadeira onde minha mãe estava e permaneci ali por mais de 1 hora. Só olhando, só sentindo. E a única coisa que me vinha à mente era a certeza de que, mesmo agora, mesmo assim, ele não saberia o que dizer. Acordou por volta das 7h30. Abriu os olhos devagar, como se o ar ainda pesasse nos pulmões. Quando me viu, demorou 1 segundo para registrar. O olhar percorreu meu rosto, depois meus ombros, depois minhas mãos. E então parou. Não disse filha. Não disse obrigado por vir. Disse apenas: você veio. Assenti com a cabeça. Não sorri. Não chorei. Ele tentou se erguer, mas tossiu. Fiz um gesto com a mão, pedindo para que não tentasse. Ele se recostou. Olhou para o teto. Depois disse, quase num sussurro: você sempre foi dura. E então riu. Uma risada fraca, sem veneno. Pela primeira vez sem escárnio. Pela primeira vez sem desejo de me diminuir. E talvez justamente por isso, mais dura do que qualquer outra que eu já tinha ouvido. Eu quis perguntar se ele sabia o que aquilo tinha me custado. Os anos. As noites em claro. As decisões solitárias. Mas não perguntei, porque algo em mim já tinha aceitado. Não haveria abraço. Não haveria desculpas. Não haveria carta deixada na cabeceira. Nem monólogo comovente de redenção. O homem que me criou não sabia amar aquilo que não podia controlar. E agora, diante da sua própria fragilidade, ele apenas confirmava o que eu carregava há anos. Ele nunca foi forte. Ele só gritou alto o suficiente para parecer maior. Ele me encarou mais uma vez, os olhos úmidos, mas não de choro, de limite. Como se dissesse sem dizer: eu não sei ser diferente. E aquilo, mais do que qualquer coisa, me deu paz. Porque, enfim, a ausência de palavras já não me feria. Era o idioma dele. E eu finalmente deixei de querer traduzir. Fiquei até o fim da noite. Saí do hospital com passos leves. Caminhei até o carro, sentei no banco do motorista e respirei. Não uma respiração comum, mas uma respiração limpa, como quem exala uma existência inteira de cobrança, de expectativa, de fracassos transformados em força. Liguei o carro, toquei uma música qualquer. Dirigi pela cidade como quem se despede de um lugar que não reconhece mais. Voltei para a base, vesti a farda, revisei documentos. O mundo seguia. Na manhã seguinte, recebi uma ligação da minha mãe. A voz contida, o mesmo silêncio nas entrelinhas. Ele dormiu bem, mas os exames mostram piora. Eu escutei. Não prometi visita. Apenas disse: me avisa. 2 dias depois ele faleceu. Sem dor, disseram. Sem sofrimento. Apenas parou de respirar enquanto dormia. Minha mãe me ligou com a voz trincada de quem entende tudo de uma vez só. Fui até lá. Não como filha, mas como mulher que fecha um ciclo. Vesti preto. Cheguei cedo. O velório foi simples. Poucos convidados. Uma coroa de flores do quartel. Outra da igreja. Nenhum discurso longo. Nenhuma homenagem. Apenas uma sucessão de abraços e olhares atravessados. Fiquei em pé no fundo da capela. Vi meu nome escrito no cartão da coroa oficial. Com respeito. Contra-almirante Ana Helena Costa. Uma tia leu em voz alta, surpresa. Outra sussurrou. Aquela que saiu de casa e nunca mais voltou. Sorri por dentro. Quando o caixão foi fechado, fui até ele. A primeira vez que fiquei tão próxima do meu pai sem medo, e sem lágrimas, sem discurso, sem explicações, disse apenas: você nunca soube me abraçar. Mas eu aprendi a me sustentar em pé sozinha. Toquei a madeira fria. Me afastei. E saí antes do cortejo, porque agora eu não pertencia mais àquela narrativa. A história dele havia terminado. A minha estava apenas começando. Os dias que sucederam o enterro foram estranhamente calmos, como se uma parte da minha vida, antes inflamada de tensão e expectativa não correspondida, tivesse finalmente sido retirada com pinça, sem deixar sangue, mas deixando ausência. Não chorei, não fiz promessas de mudança. Também não senti o peso de nenhum remorso, tampouco alívio. Senti apenas um tipo de silêncio maduro, como quem entra em uma casa vazia e, pela primeira vez, escuta os próprios passos sem eco de vozes antigas. O mundo seguiu, como sempre segue. Eu voltei à base, assinei documentos, comandei reuniões, fui chamada por mais títulos do que nomes, e mesmo assim, havia algo que ainda precisava se fechar.
Cerca de 22 dias depois do sepultamento, recebi um envelope simples. Papel pardo, selado à mão, com remetente impresso em fonte antiga. Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais. Comarca de origem, São Vicente. Não era comum receber correspondências daquele tipo. A maioria dos documentos hoje circulava por vias digitais. Aquela carta era uma anomalia, uma exceção. E talvez por isso mesmo, algo dentro de mim soube, antes mesmo de abri-la, que ali havia algo final. Uma espécie de epílogo, um último gesto. Ou, quem sabe, a única tentativa de reparo que meu pai foi capaz de deixar. Abri o envelope sozinha, no alojamento, sem música, sem distrações. Havia um documento em papel timbrado e uma folha solta, manuscrita, com caligrafia que reconheci na primeira curva do A. A certidão de óbito estava acompanhada de uma carta curta, 3 parágrafos, escrita com caneta azul, em letras trêmulas mas firmes. Começava assim: se essa carta chegou até você, é porque eu fui embora primeiro. Suspirei. Fechei os olhos. Continuei. Ele escrevia como quem fala pela primeira vez. Reconhecia que errou, mas sem floreio. Admitia que passou anos me provocando não porque duvidava de mim, mas porque duvidava dele mesmo. Disse que nunca soube como ser pai de uma mulher que não precisava dele. E que preferiu fingir que eu era fraca a aceitar que eu era mais forte do que ele jamais conseguiria ser. Não pedia perdão. E eu respeitei isso. Porque o perdão, quando é pedido demais, desvaloriza a dor de quem precisou sobreviver sem ele. No fim da carta, uma frase simples. Deixei meu nome para você, mas você já tinha construído o seu. E então, ali, ao final, uma última linha, escrita com a mesma firmeza de um sargento em revista. Almirante Ana Helena Costa, você venceu. E nunca precisou de mim para isso. Fechei a carta sem pressa. Guardei dentro da caixa onde estava o resto. A foto da missão, a medalha da selva, os cadernos de comando, a primeira fivela de campanha. E agora, aquela caligrafia torta. Não como memória, mas como selo. Um carimbo oficial de que tudo aquilo havia terminado. E que, diferente do que ele tentou fazer comigo, eu saberia como preservar aquilo que construí. Na semana seguinte, recebi outra notificação. Era o testamento. Redigido poucos meses antes da internação, ele deixava a casa, a mesma onde eu cresci, fui ignorada e de onde saí debaixo de risos e frases mutilantes, no meu nome. Só no meu. Nem minha mãe sabia. A escritura dizia, em termos legais e secos, que a filha Ana Helena Costa é a única herdeira da propriedade situada no bairro Jardim Paulista, por decisão expressa e registrada do proprietário em juízo. A mesma casa onde ele nunca me ofereceu abrigo emocional, agora me pertencia juridicamente. Sorri, não de alegria, de ironia silenciosa. A casa não era mais uma ferida. Era ruína restaurada por uma assinatura tardia. Não fui até lá. Não tive pressa. Vendi a casa 2 semanas depois, para uma mulher com 3 filhas pequenas e uma postura ereta. Quando ela me perguntou por que eu estava me desfazendo do imóvel, disse apenas: não é onde a história termina. É onde ela nunca mais começa. Usei o valor para abrir um projeto com o qual sonhava havia anos. Uma fundação de apoio à educação de meninas em escolas militares, oferecendo bolsas, mentoria, estrutura. O nome? Projeto Terra Firme, porque era isso que faltou a mim, e que nenhuma outra precisaria mais improvisar sozinha. No lançamento da fundação, me pediram para discursar. Fui sucinta. Falei de coragem, de disciplina, de silêncio estratégico. E, ao final, deixei uma frase para o público que lotava o auditório. Nunca esperem abraços de quem só sabe bater continência para o próprio ego. Aprendam a erguer a cabeça mesmo quando a mesa for no fundo, a risada for alta e o mundo quiser que você se encolha. Porque uma hora, a terra treme. Saí ovacionada, mas sem empolgação. Porque o verdadeiro barulho já havia acontecido quando pousei de Black Hawk naquele jardim de grama mal cortada. Todo o resto era consequência. Na semana seguinte, uma nova geração entrou na base onde comecei. Algumas mulheres me reconheceram, outras não. E isso era bom. Significava que eu não era um monumento. Era uma ponte. E quem é ponte não se exibe. Sustenta. Hoje, quando caminho pelos corredores das repartições que um dia pareciam inalcançáveis, carrego no bolso interno da farda apenas 2 coisas: o código da minha insígnia e a carta do meu pai. Porque no fundo, mesmo sem saber como me amar,
Ele foi parte da minha construção. Não como cimento, mas como peso. E foi justamente esse peso que me ensinou a não cair. Na última página do meu caderno de anotações pessoais, escrevi apenas uma frase. A frase que encerra tudo, que responde sem berrar, que honra sem iludir, que termina sem necessidade de acerto. Eu venci em silêncio, e ele me ouviu no último segundo. Fechei o caderno e nunca mais precisei abri-lo.